A palestra que se me pediu para dar é sobre a história dos papas cujo nome é Leão. Claro, o interesse é por conta do Santo Padre, o Papa Leão XIV, que escolheu esse nome. De fato, né, já fazia mais de 100 anos, muito mais de 100 anos, que nenhum papa escolhia esse nome, né? Me lembro que no dia seguinte da apresentação, um padre amigo me disse: mas qual é o sentido do nome de uma fera, né? Ele ficou um pouco assim desnorteado, né? De fato, você vai dizer na missa, né? Papa Leão, depois de tanto João Paulo, tal, Francisco, tal, soa um pouco estranho, né? Mas tudo começa com São Leão Magno. E o nome de São Leão Magno é Leão de batismo, não é porque ele escolheu o nome de Leão. Os papas subsequentes escolheram por causa dele ou por causa de algum dos seus sucessores. Mas ele mesmo teve esse nome como nome de batismo. E este homem é chamado Leão Magno cada vez que um papa, apenas São Gregório, São Leão, receberam o nome de Magno, porque significa que com aquele nome ele é insuperável, ou seja, não haverá alguém ao longo dos séculos que supere em grandeza aquilo que São Leão Magno fez, né, durante o seu pontificado. Ele nasceu no finalzinho do século IV e era pertencente à aristocracia romana. Ou seja, ele era um homem também conhecido pela arte de lidar com os problemas políticos, com os problemas de convivência humana. E por causa disso, quando ele descobriu a vocação, ele se tornou diácono e era diácono da Santa Igreja Romana. Logo foi feito protodiácono, ou seja, o primeiro dos diáconos da Igreja Romana. E por isso o Papa enviava-o para missões diplomáticas, ainda bastante jovem, né? Depois da morte de Sisto III, então ele foi eleito pelo povo de Roma, pelo clero de Roma, como Papa. A eleição dos bispos naquele tempo era feita pelo povo, e muitas vezes por aclamação, né? Então, ele assumiu o pontificado num contexto muito complicado, que era o contexto das invasões bárbaras. Havia grande desordem em toda a antiga civilização romana, e como o Império Romano tinha se transportado para o Oriente, para Bizâncio, então no Ocidente ele estava como que se desfazendo. E, ao mesmo tempo, os bárbaros que assimilaram o cristianismo o assimilaram com muitos muitos erros, muitas deficiências. Então, muitos eram arianos, muitos eram pelagianos, nestorianos, monofisitas, e isso também em toda a Península Itálica, né? Ali demorou bastante para que a igreja tivesse hegemonia. Havia, em muitos lugares, uma igreja católica e ao lado uma igreja nestoriana, por exemplo, uma igreja ariana. Em Pisa, por exemplo, se pode ver o batistério ariano, o batistério católico, né? E justamente nesse contexto, ele, na verdade, despontou como grande autoridade no antigo Império Romano do Ocidente.
a tal ponto que o patriarca Teodósio II o declarou patriarca do Ocidente, para referendar a sua autoridade. Ele, no concílio de Calcedônia, que foi o concílio que resolveu a questão das duas naturezas de Cristo, a natureza humana e divina, a intervenção de São Leão Magno foi decisiva. O documento chamado Tomo Leonino, né, Tomo de Leão, é um documento doutrinal em que ele estabelece a clara distinção entre as duas naturezas e envia ao concílio de Calcedônia. Os padres do concílio de Calcedônia disseram que Pedro falou pela boca de Leão. Tão importante foi aquele documento para a definição da doutrina ortodoxa. Ele fortaleceu muito a primazia papal, justamente por causa das suas capacidades de governo. Então nós temos dois episódios muito interessantes que foram protagonizados por São Leão Magno. O primeiro foi quando Átila, o Huno, tentou invadir Roma. Ele era chamado pelos contemporâneos de o flagelo de Deus, porque vinha para saquear tudo, agia com uma obstinação, com uma violência inacreditável. São Leão Magno foi se encontrar com Átila, perto de Mantua. E alguns dizem que houve uma aparição de São Pedro e São Paulo, e outros dizem que foi o próprio olhar de São Leão Magno que fez Átila tremer. Então ele desistiu de atacar Roma. Quer dizer, um homem de uma autoridade que, digamos assim, pulava dos seus olhos. E o segundo episódio é quando Genserico, rei dos vândalos, também tenta invadir as basílicas de São Pedro e São Paulo fora dos muros, né? Eles estão fora da cidade. A Basílica de São Paulo e a Basílica de São Pedro, que está dentro dos muros. E São Leão Magno foi lá durante o saque de Genserico. E com a sua coragem, ele conseguiu diminuir o desastre, digamos assim, né, que iria acontecer. Era um grande pregador, então ele tem cerca de 150 cartas e mais ou menos 100 sermões que foram taquigrafados, né, pelos taquígrafos da época. E também foi o primeiro papa a ser sepultado na Basílica de São Pedro. Era muito amado pelo povo porque ele socorria os refugiados, atendia os pobres, organizava a caridade, já como protodiácono. Era esse o seu ofício diário, digamos assim. Então ele era muito estimado, muito querido. E, claro, por toda essa expressão tão alta a qual ele conseguiu elevar o pontificado, ele acabou levando o nome de Leão Magno. Ele foi canonizado e é doutor da Igreja por causa da sua erudição e da sua santidade. O segundo Papa de nome Leão é o Papa Leão II. São Leão II, que também foi um homem de
de notável santidade. Ele nasceu na Sicília, possivelmente em Palermo. Ele é do século VII, portanto nasceu no ano 611. Era um erudito, conhecia profundamente as Sagradas Escrituras, teólogo refinado, grande orador e amante da música sacra. Ele foi chamado com epíteto de cantor suavíssimo, de tão dedicado à reforma do canto litúrgico na Igreja de Roma e por incentivar o canto gregoriano que estava nascente ainda, aquele cantochão muito primitivo. Também foi diácono da Igreja Romana antes de ser papa. E ele se destacou justamente pela sua capacidade administrativa, pela sua vida piedosa, pela organização do serviço da caridade. O período em que ele exerceu o pontificado foi o chamado período bizantino. Ou seja, o Império Romano do Oriente exercia grande influxo no Ocidente, inclusive sobre a eleição dos papas. Os imperadores meio que influenciavam e até determinavam as eleições papais. Também houve uma outra heresia muito perigosa que surgiu nesse período, que é a heresia monotelita, que é uma heresia que até hoje existe em certos grupos da igreja. Eu digo das igrejas cismáticas, né? O monotelismo é a doutrina que diz que Cristo tinha apenas uma vontade, que era divina. Ele não tinha, portanto, uma vontade humana. E por causa dessa heresia foi convocado o sexto concílio da igreja, que foi o concílio de Constantinopla III. O concílio já tinha condenado a doutrina do monotelismo, mas a aceitação dessa condenação era muito laboriosa. Não se conseguia aceitar, impor facilmente as decisões do concílio. Bom, depois que morreu o Papa Ágato, ele foi eleito no ano de 681 e escolheu para si o nome de Leão. Só que, como os imperadores influenciavam e na época havia ainda o costume de pedir a confirmação do imperador, ele foi consagrado bispo apenas um ano depois e assumiu assim o trono, né? Ele reafirmou a doutrina do Concílio de Constantinopla III e, justamente por isso, teve que enfrentar os hereges com anátemas mesmo, com excomunhões, para que eles pudessem voltar à ortodoxia. Aqui tem um aspecto interessante, porque quando Leão II confirma o concílio de Constantinopla III, ele dá o anátema ao Papa Honório I, que tinha vindo antes. Porque o Papa Honório I, embora não tenha ensinado a heresia monotelita de maneira assim rasgada, ele trocou cartas com o patriarca bizantino, com os armênios, etc., em que ele queria uma solução de compromisso, uma espécie de meio termo. E
Ele não ensinou heresia, mas, ao mesmo tempo, não combateu o erro energicamente. Então, na sequência, o Papa Honório, por exemplo, foi declarado pelo Concílio de Constantinopla III. Honório, que não iluminou esta igreja com a doutrina apostólica, mas permitiu que fosse maculada pela traição de uma impiedade profana. Carta de Leão II ao rei Hervígio dos Visigodos. Nós anatematizamos Honório, que não apagou com a doutrina apostólica a chama da heresia nascente, mas a alimentou pela sua negligência. Vejam que coisa forte. E importante porque isso não fere a doutrina da igreja da infalibilidade papal. A doutrina da igreja da infalibilidade papal ensina que um papa jamais vai declarar ex cátedra, ou seja, solenemente, uma heresia. Nunca. Né? Ora, o que o Papa Honório primeiro fez não foi isso, né? O que ele fez, primeiro, não foi ensinar uma heresia concretamente, e tampouco ele impôs nenhuma doutrina nesse sentido. Ele só não combateu com o vigor que ele precisava ter combatido, e mesmo assim ele foi anatematizado pelos seus sucessores, por São Leão II. Ele conseguiu também, diplomaticamente, fazer com que o poder papal ganhasse certa independência do imperador bizantino. É um processo que foi muito lento, que os papas demoraram para conseguir, né? Mas aos poucos foram conseguindo. Além do amor dele pela música, ele era muito distinguido pela caridade. Sempre ajudou muitos pobres, resgatou escravos durante períodos de doença, ia cuidar dos doentes, né? E melhorou muito a moralidade e a disciplina do clero. Porque, de fato, né, havia muitos problemas, sempre houve problemas. Né? A igreja, veja, se hoje que nós temos tanta capacidade de coerção, é possível fazer tanta coisa, existe Estado, existe polícia, a gente não consegue controlar tudo, imagine naquele tempo, em que não havia nada disso, era muito mais difícil, né? Então, as reformas, elas tinham que ser feitas de maneira a convencer, a persuadir daquilo que era o melhor. Ele teve só 10 meses de pontificado. Ele faleceu em 3 de julho de 683 e foi enterrado na Basílica de São Pedro. Leão III, São Leão III, outro leão que é santo. Ele nasceu em Roma, século VIII, uma família humilde, não veio da aristocracia, mas foi educado no clero romano, foi muito observado, admirado pela sua piedade, pela modéstia, também pela sua caridade, né? e capacidade administrativa. Ele se tornou cardeal presbítero da paróquia de Santa Susana e ganhou grande prestígio entre o clero. Após a morte do Papa Adriano I, ele foi eleito unanimemente pelo clero e pelo povo romano no dia 26 de dezembro de 795.
Este é um Papa muito chave, nós vamos entender por quê. A origem humilde de Leão III contrasta com a de Adriano I, que era oriundo da aristocracia. Então, a aristocracia romana nunca aceitou bem a sua eleição. Sempre tiveram para com ele uma certa rejeição, porque ele não vinha das fileiras aristocráticas. Ao mesmo tempo, o poder bizantino ia se enfraquecendo no século VIII e ia se formando, se fortalecendo no Ocidente a dinastia carolíngia. Foi então que aconteceu o grande evento do ano 800, do Natal do ano 800, quando Carlos Magno vai a Roma e, sem que ele soubesse, o Papa o coroou imperador do Sacro Império Romano, que ele confiava a Carlos Magno que seria restaurado. Um pouco antes disso, os opositores da aristocracia romana atentaram contra a vida dele, tentaram cegá-lo durante uma procissão e também tentaram cortar sua língua. Isso era muito comum na época para incapacitar os políticos. Não vou fazer comentários, mas ele sobreviveu milagrosamente, recuperou a visão e a fala e fugiu para a Germânia, onde estava Carlos Magno. E quando Carlos Magno veio com ele a Roma, ele o coroou no Natal do ano 800 como imperador dos romanos. E esse gesto teve consequências assim, monumentais. Primeiro, fundou o que depois seria o Sacro Império Romano Alemão, Sacro Império Romano Germânico, que durou até 1806. Ou seja, mais de 1000 anos. Depois, esse gesto transferiu simbolicamente o poder do Oriente para o Ocidente. Ou seja, o eixo de poder já não era mais Bizâncio, mas Roma e Germânia. E depois estabeleceu uma aliança duradoura entre o papado e o império. Isso para a igreja foi absolutamente fundamental. Porque, vejam, eu dizia antes que a igreja estava estabelecida no Ocidente cercada por muitos reinos heréticos. Então o que acontecia? Era muito complicado para a igreja conseguir ter estabilidade. Por exemplo, né? Bom, nos países de recente evangelização na época, né? Tipo Alemanha, por exemplo, a predominância de pagãos, de pessoas que adoravam, tinham cultos animistas, etc., era muito grande. E muitos bispos foram martirizados. São Bonifácio, por exemplo, foi martirizado. Está enterrado em Fulda, onde eu estive, também um lugar maravilhoso. E ele e outros bispos, padres, etc., era muito difícil a situação. O que era o Sacro Império Romano Germânico? É uma espécie de liga de reinos cristãos, de reinos católicos, sob a liderança do imperador da Germânia e do Papa. Era isso, basicamente. Então, o Papa era o líder espiritual e o imperador era o líder político.
Com isso, esses reinos cristãos coligados conseguiram banir a heresia de todo o Ocidente, praticamente, né? E também impor, digamos assim, certa ordem. Uma coisa interessante é que quando Carlos Magno foi a Roma, ele, na missa solene de Natal, Natal do ano 800, ele percebeu que em Roma não se cantava, não se rezava o credo, como no resto do mundo, né? É um episódio muito bonito. O Papa simplesmente entoava o credo, né? Credo in unum Deum, e aí fazia todo o resto em silêncio. E quando chegava no final, et vitam venturi seculi, amen. E se fazia o sinal da cruz. E ele perguntou a Leão III por que fazia-se assim. Ele respondeu que é por causa da pureza da fé de Roma, que não podia ser, era uma disciplina litúrgica que tinha a ver com a fé pura que devia ser custodiada pela Igreja de Roma. Esse era o seu ministério, por assim dizer, em todo o mundo. Mas aí, é claro que o Papa Leão III estabeleceu que o credo fosse rezado em voz alta também na Igreja de Roma, né? Para que todos pudessem escutar a proclamação da fé. E também ele acrescentou no símbolo niceno-constantinopolitano a cláusula do filioque, né? Ou seja, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Isso, para nós, é muito importante. Os orientais sempre tiveram dificuldade de lidar com essa formulação, porque eles nos acusam de racionalizar demais o dogma trinitário. Mas, na verdade, como depois São Tomás de Aquino explica muito bem na Suma Teológica, Questões Disputate, etc., né, em vários textos, a segunda processão ela tem que decorrer da primeira processão. Por quê? Porque a vontade segue o intelecto. Ela não é uma potência autônoma, né? Ou seja, a toda forma se segue uma inclinação. Então, a segunda processão, na Trindade, que é a processão voluntária, processão do Espírito Santo, tem que decorrer a fortiori da primeira processão. O Papa Leão III fez aliança com os francos, contra os lombardos, contra os muçulmanos, que já na época estavam avançando, tentando avançar para o Ocidente, e fez grandes reformas administrativas na Igreja. Ele morreu no ano de 816 e foi canonizado. Papa Leão IV, São Leão IV, é outro santo. Ele nasceu em Roma, no final do século VIII, né? 790, mais ou menos. E também veio de uma família pobre. Ele foi educado no mosteiro de São Martim, onde foi monge. E, por causa disso, ele foi nomeado subdiácono e depois cardeal presbítero da igreja de Sant'Angelo, em Roma. Foi, portanto, conhecido como um homem muito austero, muito dedicado à oração, ao estudo, e depois que morre o Papa Sérgio II, ele é eleito também de maneira unânime. Essa eleição aconteceu num momento muito, muito delicado. Em primeiro lugar, a ameaça muçulmana rondava a igreja. Os sarracenos do norte da África invadiram a costa italiana
e chegaram a saquear a Basílica de São Pedro e São Paulo, tirando todos os bens de lá, né? Como havia também uma disputa entre a aristocracia e o clero de Roma, ele sofreu muito com essas tensões. E teve que equilibrar na igreja, digamos assim, num momento em que os próprios membros da igreja estavam na igreja de Roma divididos, né? O Império Bizantino estava muito enfraquecido e, portanto, a defesa de Roma tinha que partir das alianças locais, o que era muito complicado, uma vez que ainda não se tinha estabelecido de tal modo digamos, a hegemonia da igreja que lhe permitisse viver em paz e poder exercer o seu magistério. Então, depois que os sarracenos invadiram Roma, Leão IV ele liderou um processo de restauração de igrejas. Ajudou a fortificar a chamada muralha leonina, que até hoje existe, né? Conhecida como Città Leonina, bem ao lado do Vaticano. Foram as primeiras, digamos assim, defesas da igreja contra eventuais invasores. É interessante porque nós todos hoje temos a ideia do Vaticano como aquela imensa Via della Conciliazione na Praça de São Pedro, né, desembocando, e a Basílica presidindo ao fundo, né? Mas não era assim. Até bem pouco tempo, até um século atrás, ali era tudo cheio de casas, não havia Via della Conciliazione, né? O Vaticano estava circundado por casas, por bairros normais. E, bom, claro, a igreja ainda não era a basílica renascimental, era a igreja, uma igreja mais simples, né? Muito menor. Bom, ele reforçou a disciplina do clero, convocou sínodos para corrigir abusos, também foi ele que instituiu de uma maneira mais canônica a utilização do óleo do crisma para consagrações secundárias, consagração de altar, consagração de rei, consagração acho que episcopal já se usava crisma na época. Depois da devasta sarracena, ele ganhou um grande prestígio na cidade pela sua capacidade de articulação. Um segundo episódio muito importante do pontificado de Leão IV foi a Batalha de Ostia. E a Batalha de Ostia foi uma batalha contra forças muçulmanas, e ele conseguiu fazer uma aliança naval com os reinos de Gaeta, Nápoles, Amalfi, que financiaram essa defesa. Então, essa batalha, né, ela foi muito importante porque, primeiro, foi uma vitória da igreja sobre as tropas sarracenas, e depois também dizem as crônicas da época que o Papa Leão IV estava rezando enquanto a batalha acontecia, e veio uma tempestade que dispersou a tropa muçulmana. Então existem vários afrescos, um afresco famoso de Rafael no Vaticano que figuram, né, essa intervenção divina. Teve boas relações com os príncipes carolíngios, em especial com Lotário I, e morreu em 855, sendo sepultado também na Basílica de São Pedro. Então temos o Papa Leão V. É o primeiro leão que não é santo, Leão V.
É uma figura bastante enigmática, porque a sua biografia tem poucas informações, tem muitas lacunas. Ele nasceu na cidade de Adria, perto de Roma, e antes de ser papa, ele era presbítero na igreja natal, onde ele vivia. Não há nenhum registro de formação intelectual destacada, era conhecido como um homem bastante piedoso e íntegro, né? Então, para suceder o Papa Bento IV, elegeram Leão V. Essa eleição, em setembro de 903, foi uma eleição muito conturbada, porque era o início do chamado Século de Ferro ou Século Obscuro, o século X. Foi um período muito ruim na história da Igreja. Talvez tenha sido o pior período para a história do papado. Não apenas pelos escândalos morais, mas porque a mistura entre política e governo da Igreja levou a que, por exemplo, a aristocracia local impusesse papas à força. O Império Carolíngio estava se fragmentando e por causa disso a Igreja ficou sem respaldo. Então os poderes locais acabaram, digamos assim, abafando a autoridade da Igreja, né? Ele teve um pontificado de 1 mês e não deu tempo de fazer nada de significativo, né? Primeiro ele foi deposto pelo próprio capelão, chamado Cristóvão, que se proclamou papa. Portanto, era um antipapa, um papa ilegítimo. Foi aprisionado no mosteiro e, segundo um documento antigo chamado Liber Pontificalis, foi estrangulado na prisão. Por ordem do Cristóvão. E o Cristóvão depois foi deposto pelo Papa Sérgio III, que depois ia ajudar na consolidação dos poderes da aristocracia em Roma. O próximo Papa é o Papa Leão VI, que também teve um pontificado curto, de 6 meses. De junho de 928 a dezembro de 928. Ele também tem poucos registros históricos, mas possivelmente ele era romano de nascimento. Antes da sua eleição, ele era cardeal presbítero de Santa Susana, que era uma igreja importante em Roma, portanto tinha prestígio. E a sua eleição acontece no meio da completa tirania da aristocracia local. E na época, a família de Teofilato e de Teodora controlavam Roma de uma maneira bastante ditatorial. Depois que o Papa João X tinha sido assassinado, então a nobreza romana controlou as eleições papais. E Leão VI foi eleito com o apoio dessas famílias aristocráticas, né? Como ele governou por 6 meses, também não há documentos feitos por ele, bulas, nada disso. Ele simplesmente reforçou privilégios de algumas igrejas locais, tentou manter a ordem no clero e teve que lidar com facções rivais na nobreza romana. Ele morreu em dezembro de 928. Alguns dizem que é assassinado, mas não há suficientes provas de que tenha sido
exatamente assim. Então nós temos o Papa Leão VII. Leão VII também foi romano de nascimento e era presbítero da igreja de São Sisto em Roma. Gozava, não era uma coisa comum, né? Os antecessores dele não eram assim, mas ele gozava de boa reputação moral e também intelectual. Então, era alguém respeitado. Na época, Alberico II era quem controlava Roma, né? Era o século de Ferro. Então, o poder secular dominava mesmo sobre a igreja. Ele conseguiu algumas realizações, sobretudo apoiando o mosteiro de Cluny. Ele conheceu pessoalmente Santo Odon, chamou Santo Odon, é o fundador de Cluny, chamou Santo Odon para Roma e só para assim, abrir um pouquinho o horizonte, a história do mosteiro de Cluny é muito importante nesse período, porque o que foi o mosteiro de Cluny? Né? Um homem fez uma doação de um terreno para a Santa Sé em Paris, ao lado de Paris. Então, a condição para que a doação fosse feita é que se estabelecesse um mosteiro que dependesse diretamente do Papa. Então ali se estabeleceu o mosteiro de Cluny. Os mosteiros beneditinos sempre foram independentes até então. Pela primeira vez tem um mosteiro dependente diretamente do Papa e que vai criar mosteiros independentes, mosteiros dependentes pela Europa. Os mosteiros dependentes de Cluny não tinham abade, eles tinham apenas um prior local. O abade era o abade de Cluny, que, portanto, eram homens de uma alta virtude, de uma alta santidade, e deles todos o maior foi o Santo Odilon. Esse era realmente uma coisa colossal. É como que a alma da Idade Média. O mosteiro de Cluny civilizou a Europa na época. Então, era muito interessante. Todos os noviços de Cluny tinham que fazer um noviciado em Cluny. Então, mesmo que fosse no Reino dos Ângulos, mesmo que fosse na Germânia, fosse sei lá onde, né? Os noviços iam para Cluny, faziam o noviciado por tempo indeterminado. Depois que eles tivessem adquirido a mentalidade cluniciense, então eles voltavam para os seus mosteiros e os priores anualmente se reuniam em Cluny para uma espécie de capítulo geral, no qual eles discutiam tudo que dizia respeito ao que havia em torno dos mosteiros. Se haveria uma praça, se não haveria uma praça, qual seria a arquitetura da igreja, como é que seria construída uma ponte, de que modo se criaria uma escola, um negócio, uma coisa tal. Foi um trabalho civilizatório mesmo que Cluny desempenhou. Então, São Leão, aliás, ele não é santo, Leão VII, ele apoiou, ele deu impulso a Cluny, e só isso já é uma grande coisa. Se ele tivesse feito só isso no seu pontificado, já seria suficientemente grande, mas é claro, ele também cuidou da igreja no sentido de, com a inspiração cluniciense, promover a reforma do clero, dos costumes, etc. E ele faleceu depois de 3 anos de pontificado, então teve um pontificado também bastante curto. Leão VIII. Leão VIII
nasceu em Roma, de uma família também aristocrática. Antes da eleição ele era leigo, que era uma coisa muito incomum na época, que um leigo fosse eleito papa, né? Mas ele foi eleito papa como leigo e recebeu as ordens depois de eleito. O ofício dele era ser notário da Igreja de Roma. O notário são uma espécie de... é o chanceler que autentica os documentos papais, os documentos da Igreja Romana, né? Hoje existem os notários honorários e os notários que são notários mesmo, né? São chamados protonotários apostólicos. E, bom, na época o imperador germânico era Otto I. Ele estava tentando restaurar o Império Romano-Germânico. E o Papa anterior, o Papa João XII, era jovem, moralmente muito questionável, e ele tentou se rebelar contra Otto I. Então, o que aconteceu? O imperador depôs João XII e impôs Leão VIII como papa. Então, havia, na época, 2 papas rivais, João XII e Leão VIII. Então, há um debate até hoje se Leão VIII foi considerado um papa legítimo, né? Mas sim, ele foi considerado um papa legítimo por quê? Porque quando Otto I sai de Roma, João XII morre logo depois. Ou seja, então a contestação da legitimidade da eleição, nomeação de Leão VIII foi sanada pela morte do pretendente ou do Papa reinante, né? E só que, claro, muita gente continuou vendo a sua eleição como irregular. Bom, ele concedeu muitos impérios ao Otto I, incluindo o poder de veto nas eleições papais. É aí que começa o poder de veto. Quem vai acabar com o poder de veto é São Pio X, em 1903, quando ele foi eleito. Até então, havia direito de veto de alguns reinos cristãos, especialmente do imperador, né? Do imperador do Sacro Império Romano Germânico, na época era o imperador da Áustria, o remanescente, né? Com essa autoridade. Também confirmou essa autoridade do imperador sobre Roma, e isso gerou dentro da igreja bastante questionamento. Mas essa submissão fez com que ele também elegesse bispos que eram muito fiéis ao império e gerasse uma unidade, digamos assim, político-eclesiástica, né? Ele morreu no ano de 965 e foi sepultado na Basílica de São Pedro, mas não foi canonizado. Leão IX. Leão IX nasceu em 1002, numa região da França que na época era bastante germânica, né? Chamada Egesheim. Ele também era de família nobre germânica, recebeu uma formação muito elevada, de muito nível, e foi nomeado bispo de Toul, na mesma região natal dele, né? Ele foi muito conhecido na época pela santidade, pelo rigor, era um asceta.
e também porque defendia a disciplina eclesiástica que estava em crise na época, né? A igreja sofria com a simonia, que era a compra de cargos eclesiásticos. Alguém comprava o direito de ser arcebispo, de ser bispo, de ser... Que não, é uma situação que para nós hoje chega a ser incompreensível. Mas na época se compreendia com certa facilidade, por causa das famílias aristocráticas que tinham que manter a hegemonia nos diferentes reinos, né? Ele apoiou a renovação de Cluny e também foi apoiado pelo imperador germânico Henrique III. Teve questões com Constantinopla, foi durante o pontificado dele que aconteceu o cisma do Oriente, né? Ele, de certo modo, fortaleceu o papado, mas o fato mais marcante do pontificado dele foi realmente o cisma do Oriente. Ele enviou um legado pontifício a Constantinopla, foi o cardeal Humberto da Silva Cândida, para negociar com o patriarca Miguel Cerulário de Bizâncio. E aí os dois se desentenderam, começou uma troca de acusações e os dois se excomungaram mutuamente, né? Então aí começou o cisma do Ocidente, o cisma do Oriente, digo. Muito piedoso, dedicado à oração, etc. Depois de uma batalha em Civitate, ele foi levado como cativo e depois voltou para Roma e governou até a morte. Leão X. Já estamos chegando 10, 11, 12, 13, 14. Leão X é um papa importante. Inclusive, importante por razões, digamos assim, que creio tenham a ver com o Papa Leão XIV. Ele era de Florença, da República de Florença, filho de Giovanni de Medici, chamado, que era irmão do Lourenço, o Magnífico, né? Lourenço de Medici. E a história é muito interessante. Vocês sabem que o Giovanni de Medici foi morto dentro da Catedral de Florença durante uma missa, na hora da consagração. Foi feito um atentado de uma família rival contra eles, e ele tinha um filho ilegítimo em um outro lugar, que era esse Giovanni de Medici. Então ele foi educado pelo Lourenço. Como filho do Lourenço foi feito cardeal, ele também foi feito cardeal e acabou sendo eleito papa. Imagina, ele foi tonsurado como clérigo aos 7 anos e nomeado abade com 8 anos. Eram títulos comprados praticamente, né? Em Florença ele conviveu com figuras como Marcílio Ficino, humanista, desde que traduziu Platão, os neoplatônicos na época, e também Pico della Mirandola. Esse era totalmente esotérico, cabala, gnose, essa coisa toda, né? Mas carregou toda a herança da família de Medici, ou seja, era um apoiador da arte, era um mecenas. E um incentivador de tudo aquilo que era o humanismo da época, literatura, música, era muito refinado, um homem que gostava da vida aristocrática, né? Foi durante o seu pontificado que aconteceu a Reforma Protestante. Ele
estava num momento de esplendor artístico em Roma. Por outro lado, havia uma corrupção administrativa na Igreja Grande. E a Europa estava em ebulição porque os estados estavam se tornando mais nacionalistas e queriam definir a sua identidade nacional. Então, depois que morre o Papa Júlio II, que é sucessor do Papa Alexandre VI, que era o Papa Borgia Alexandre VI, péssimo. Depois, Júlio II, Papa Guerreiro, péssimo. Então vem ele, que não era assim péssimo, mas também não era grande, um homem de uma grande santidade, né? Ele, por exemplo, protegeu Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci. Depois, Júlio II tinha começado a construção da Basílica de São Pedro e ele passou a tocar a construção da Basílica Renascimental, que é a que nós temos até hoje, né? Que é essa Basílica magnífica. Por causa disso, ele estabeleceu indulgências às ofertas pela construção da Basílica. Os inimigos da igreja chamam isso de venda de indulgências, mas não é bem isso, né? Quer dizer, as ofertas que os fiéis faziam para a construção da Basílica eram enriquecidas com o dom da indulgência, sem que isso fosse... Não é uma coisa tabelada, né? Os protestantes depois que começaram com a calúnia, no sentido de dizer que os católicos estavam vendendo terrenos no céu e não sei o quê. É uma barbaridade, né? Foi nesse contexto que um dos pregadores das indulgências, chamado John Tetzel, ele pregou de uma maneira herética mesmo, né? Então ele exagerou. Ele é um dominicano. Ele dizia que quando a moeda tintila no fundo do cofre, a alma é liberta do purgatório. Né? Então, é absurdo. Lutero se surgiu contra Tetzel e fez as 95 teses, a coisa foi engrossando. Leão X não deu muita importância para a questão Lutero no começo, ele achava que era uma briga de agostinianos, né? Depois, ele publica uma bula em 1520 chamada Exsurge Domine, condenando 45 proposições de Lutero e ameaçando descomunhão. Lutero, em 1521, queima a bula papal em praça pública e é excomungado pela bula Decet Romanum Pontificem. E aí, claro, nesse ponto ele já estava sendo apoiado por parte da Ordem Dominicana e por todas as autoridades seculares que queriam independência de Roma e que estavam incomodadas com as ofertas pedidas para a construção da Basílica de São Pedro. Ele era um diplomata habilidoso, como o tio dele, na verdade, o criou como filho, né? Então, o Lourenço de Médici conseguiu a façanha de convencer o rei de Nápoles a não se juntar ao exército papal contra Florença. Uma coisa absurda, né? Então ele era muito hábil. Então ele resolveu conflitos com o rei da França, Francisco I, com o imperador Carlos V. Colocou parentes dele em posição-chave. Então consolidou a influência da família dos Médici e, inclusive, o seu primo foi nomeado por ele cardeal, Giulio de Médici, e depois foi o Papa Clemente VII. Ele era um príncipe renascentista, né? Ele morre aos 46 anos, em 1521, depois de um banquete.
Então alguns dizem que ele foi envenenado, mas o mais provável é que tenha sido pneumonia mesmo. O que é interessante, e por que eu acho que tem alguma relação Leão X com o Papa nosso, né, atual? Porque Leão X gostava muito da ordem dos agostinianos no começo. Ele gostava mesmo. Então, como a ordem tinha muito prestígio, e ela era muito difundida, tinha prestígio intelectual, então ele tinha relações, né, com a ordem. Ele chegou a nomear o superior geral da ordem, Egídio de Viterbo, como cardeal. E deu a Egídio de Viterbo a honra de pronunciar o sermão inaugural do Concílio V de Latrão, que é uma coisa, né, é uma coisa que um papa faz, a abertura de um concílio, né? E ele concedeu ao superior da ordem agostiniana. Depois da crise luterana, então as relações começaram a ficar um pouco complicadas, sobretudo porque havia uma parte da ordem que era considerada reformista, que apoiou Lutero e que se dividiu contra a igreja. E aí, claro, Leão X, a esse ponto, quis reorganizar a ordem, nomeou comissários apostólicos para visitar os conventos, etc., para garantir que não havia mais, digamos assim, raízes luteranas, né, dentro do convento dos agostinianos. Leão XI. Leão XI nasceu em 2 de junho de 1535, em Florença. Alessandro Ottaviano de Medici é o seu nome de batismo, né? Também educação muito humanista, sólida, etc. Foi nomeado cardeal em 1583, pelo prestígio da família, muito destacado pela diplomacia. Na época, havia a reforma protestante tinha ganhado força, a igreja convocara o concílio de Trento para resolver os problemas da reforma, né? E ele é eleito em 1605, logo após, digamos assim, o começo da implementação do Concílio de Trento. Só que o pontificado dele durou 26 dias. E, portanto, é um dos mais curtos da história do papado, né? Então, como pontífice, apenas, digamos assim, tentou continuar com a política eclesiástica tridentina, também buscar um equilíbrio político no entorno da igreja. E, como ele tinha uma saúde muito frágil, ele acabou morrendo durante um período de climático instável, né? Ele morreu por isso, não foi morto não. Então, essa coisa de mudar, de fazer esforço físico, etc., o homem acabou morrendo. Por isso ele recebeu o nome de Papa Relâmpago, né? Porque pontificou durante muito pouco tempo. Leão XII, ele se chamava Annibale della Genga. Eu estive na Genga, que foi o lugar onde ele nasceu. É uma coisa minúscula, parece assim, acho que tem 2, 3 ruas, é muito pequenininho o lugar, né? Mas ele era proveniente de uma família nobre, também com uma grande formação teológica, etc. Estudou no Colégio Romano, na Pontifícia Academia Eclesiástica, portanto era um diplomata. E durante a Revolução Francesa, ele era núncio papal em várias cortes europeias. No período napoleônico, ele ficou muito fiel
a igreja, o que não era tão simples assim, né? Porque o período napoleônico foi muito conturbado, exigia-se mais fidelidade à política local do que a igreja de Roma, né? Mas ele foi criado cardeal em 1816 por Pio VII, que sofreu muito na mão de Napoleão, então, Pio VI, Pio VII, e foi eleito com a saúde bastante debilitada. Ele era fraco de saúde mesmo. Inclusive, teve uma vez que ele estava quase morrendo, o bispo de Senigália ofereceu a vida por ele e Deus aceitou a oferta. Ele morreu e ele viveu mais alguns anos, né? Ele enfrentou as sociedades secretas, né? O movimento carbonário, os movimentos nacionalistas italianos, enfrentou o liberalismo, o secularismo, enfim, as forças secretas, e também o racionalismo no sentido de voltar a pregar a fé, né? Tinha uma postura muito firme, muito restauracionista, lutou para estabelecer a moralidade pública. Depois da Revolução Francesa, a Europa virou um chiqueiro moral. Tentou censurar livros, a própria imprensa, né, que tinha ideias subversivas, condenou o jansenismo, condenou as doutrinas modernas, incentivou o clero a viver de acordo com a disciplina eclesiástica, apoiou as missões. Então, nessa época foram enviados muitos missionários para a América, para a Ásia, e, enfim, eu fui muito criticado porque eu fui considerado um papa rígido. Você veja, um homem doente, tinha uma força moral impressionante, né? Ele faleceu no ano de 1829. Por fim, Papa Leão XIII. Papa Leão XIII ele nasceu em 1810, numa cidadezinha chamada Carpineto Romano, na Campanha Romana, quer dizer, ali no interior, né? O nome dele era Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, uma família de origem nobre, só que já mais pobre, né? Tinham perdido aí os recursos. Mesma coisa, colégio romano, academia eclesiástica, portanto, um bom teólogo, um diplomata de alto nível, foi delegado apostólico em Benevento, núncio na Bélgica, foi nomeado arcebispo em 1843 e cardeal em 1853. Era arcebispo de Perúdia. É muito interessante que Pio IX não gostava dele. Pio IX foi um papa que ele governou por 34 anos. Então, quando os cardeais acompanharam na agonia final, né? Ele era muito piadista, Pio IX. Então ele olhou para os cardeais e disse: não vós me eledistes, sedego elede vós. Não fostes vós que me escolhistes, mas eu que vos escolhi. Que todos os eleitores dele tinham morrido, com exceção de Gioacchino Pecci. E como ele não queria que o Gioacchino Pecci fosse eleito papa, ele o nomeou Camerlengo, né? O Camerlengo é o que administra financeiramente a Santa Sé durante a Sé vacante. Então, a tradição da igreja é não escolher nunca o Camerlengo como papa, para não dar a ideia de que ele comprou os votos, né? Para não dar essa ideia. Só que, como ele foi colocado numa diocese, assim, ele era
Ele tinha a dignidade de arcebispo, mas ele foi nomeado para uma diocese. Então, arcebispo-bispo de uma diocesezinha um pouco ao sul de Roma, na praia praticamente. Então os cardeais vinham a Roma e ele sempre oferecia uma semana de veraneio na casa dele. Então ele fez amizade com todo o colégio cardinalício. Resultado, Pio IX morreu, ele foi eleito papa. Né? Ele foi um momento muito sério, porque a Santa Sé tinha perdido os estados pontifícios. Havia um forte embate com o liberalismo e o modernismo. Depois surgia a chamada questão social por causa da Revolução Industrial. Os operários não tinham direitos, então não tinham direitos trabalhistas. Ou seja, muita gente morria, era uma desgraça a vida do operário. Se hoje é ruim, na época então era insuportável, era uma escravidão praticamente. Né? Então, a sua contribuição girou muito em torno da doutrina social da Igreja, quando ele escreveu a encíclica das coisas novas, Rerum Novarum, que é uma encíclica maravilhosa. Ele condena o socialismo e o liberalismo capitalista, reafirma o direito à propriedade privada, ao justo salário, à associação dos trabalhadores, conclamou os governos, os patrões, a responsabilidade social e deu, por assim dizer, um impulso para que houvesse uma ação católica social no mundo moderno. Outro grande marco do pontificado dele é a promoção dos estudos de São Tomás de Aquino e da escolástica de maneira geral. A encíclica Aeterni Patris, que é uma coisa maravilhosa também, ele a escreveu por influência do seu irmão, Giuseppe Petti, que era um filósofo e que era tomista. E, embora a encíclica Aeterni Patris, na verdade, fale também sobre a importância de estudar Santo Agostinho, estudar outros autores escolásticos, os padres da igreja, etc., com ênfase em São Tomás de Aquino. Ele abriu os arquivos secretos do Vaticano para pesquisa. Ele é considerado o Papa do Rosário, porque ele incentivou a recitação do Rosário e criou o mês do Rosário em outubro. Depois teve uma posição um pouco mais conciliadora, que é a de Pio IX, e também enfrentou governos hostis. Né? Era um homem bastante refinado e tinha uma aparência frágil. Né? Ele morreu com 93 anos em pleno pontificado. Vocês vejam que uma vez eu vi uma crônica que quando ele foi eleito, quando ele foi eleito papa, a mãe dele estava viva. E aí ela foi visitá-lo já como papa. Então ela entrou. Ele falou: olha, mamãe, meu anel de papa, beija. Aí ela deu um tapa na cara dele e falou: beija a minha aliança, que se não fosse por essa daqui você não estava aí. Uma mama italiana daquelas, né? Ele morreu em 1903 e se tornou um dos papas mais longevos da história. Teve pontificado de 25 anos, nada mal. Leão XIII teve uma história com a ordem agostiniana. Por quê? Ele nasceu nesse lugar chamado Carpineto Romano. E ali havia muitos agostinianos. A paróquia que ele frequentava quando criança era agostiniana. O pai dele, né, ia a essa paróquia. Então, ele tinha um carinho especial pela ordem agostiniana. Então, ele teve vários gestos de bondade para com os agostinianos. Então, ele nomeou o procurador-geral da ordem agostiniana, Luigi Seppiati, cardeal. E ele se tornou prefeito da Congregação de Relíquias e Indulgências. Depois, nomeou o prior-geral da ordem, Sebastiano Martinelli, cardeal.
e fez dele delegado apostólico nos Estados Unidos. Depois, nomeou Agostino Ciasca, que era linguista, também agostiniano, como arquivista apostólico e depois cardeal. Canonizou e beatificou um monte de santos agostinianos. Então, Santa Chiara de Montefalco foi canonizada por ele, Santa Rita de Cássia foi canonizada por ele, São Pedro Fourier, foi beatificado por ele Beato Alonso Orozco, João Stone, Ângelo Furti, Ângelo da Foligno, Giacomo di Cercheto, e foi ele que elevou o grande santuário de Mater Boni Concili, Nossa Senhora do Bom Conselho, em Genazzano, o elevou à Basílica Menor, aprovou o escapulário branco de Nossa Senhora do Bom Conselho e incluiu a invocação Mater Boni Concili na ladainha de Nossa Senhora. Então, ele visitou também o santuário, que é maravilhoso. É um dos lugares que eu também mais amava visitar. O santuário de Genazzano. Sabem que essa imagem é uma imagem que ela veio da Albânia, supostamente voando. E ela está na parede dessa igreja sem estar presa por nenhum prego ou por nada. E sem tocar a parede. Né? Depois de mais recentemente eles colocaram um apoio para garantir que se cair ela não vai quebrar, né? Mas é um afresco assim, lindo, né? Nossa Senhora, a gente reza assim, enfim, tem uma impressão muito, muito impressionante. Então, mas sobretudo tem um fato que é o seguinte: lá em Carpineto Romano, durante a unificação da Itália, o convento agostiniano tinha sido como é o nome disso? Confiscado pelo Estado. Então, Leão XIII devolve o convento de como é que é o nome da cidade? Carpineto Romano, devolve o convento para os agostinianos e, portanto, ele acaba, digamos assim, ganhando o coração dos agostinianos. Como o Papa Leão XIV é agostiniano, então esse é um dos motivos. Né? Ele também fala que, assim como havia questão social no tempo de Leão XIII, há uma nova questão social em germe pela inteligência artificial. Então ele entende que o pontificado dele começa num momento que vai exigir uma espécie de discussão ética acerca disso, mas também por consideração com Leão XIII, quem sabe também por Leão XIV, que sempre foram tão simpáticos à ordem da qual ele faz parte. É isso. Estes são os Papas Leão.